Olá, minha amiga e meu amigo, aqui quem fala é o professor Enes Alfredo e eu vou estar tratando hoje das problemáticas da educação física como apresentação de trabalho para avaliação nacional. Faço parte do PROEF, mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional e sou aluno da UFG, Universidade Federal de Goiás. Meu professor nessa disciplina é o Dr. Victor José Machado de Oliveira. O livro que irei usar como base da minha apresentação é uma coletânea de textos desenvolvido por diversos autores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, com o título Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço do PROEF, tendo como organizadoras as professoras Denise e Ivana, de Paula Albuquerque e Maria Cândida Soares Delmasso. Nesse vídeo aqui, eu trago para vocês um mapa conceitual comentado, totalmente pensado para facilitar o seu estudo sobre o tema Problemáticas da Educação Física. E a primeira problemática que irei apresentar trata-se do rola-bola, também caracterizada pelo abandono do trabalho docente. Materializada geralmente na forma de uma aula rola-bola. A principal característica dessa forma de atuação é a falta de intervenção do professor durante a aula, que se expressam em situações da seguinte forma. Os alunos escolhem as atividades, geralmente os meninos preferem o futsal e as meninas a queimada ou o voleibol, e cada vez com mais frequência eles tendem a ficar conversando ou mexendo no celular. Alunos ficam tranquilamente sentados, conversando, algumas vezes com o próprio professor, esperando dar o tempo de subir para outra aula. Os meninos geralmente são mais ativos, eles costumam participar mais dos jogos, e as meninas acabam se excluindo das aulas, ou por não se considerarem habilidosas, ou por medo de exporem o corpo, ou por receio de ficarem suadas, e depois terem que voltar para a sala de aula. Os mais habilidosos têm a chance de jogar mais, de escolher os times e decidir quem joga ou quem não joga. E em casos mais extremos, não é raro, mas geralmente, o professor se ausenta da aula e deixa que os alunos se auto-organizem. E dentro dessa problemática rola-bola, nós temos algumas dimensões de análise que merecem reflexão, e dentro dessa dimensão de análise, eu trago o processo de transformação da área, porque nós sabemos que a educação física vem se transformando e mudando ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 1980, onde nós tivemos um impacto incontestável no discurso da educação física, a partir do movimento renovador. Temos as condições objetivas de trabalho. As condições objetivas de trabalho, nós entendemos que são os recursos oferecidos pelo sistema escolar para que o professor possa desenvolver suas atividades. E essas condições, elas se vinculam à remuneração salarial, ao tempo que o professor tem para planejar, refletir sobre o seu fazer, o acesso às experiências qualificadas de formação contínua, a estabilidade laboral do profissional, o número de escolas que o professor tem que se vincular para cumprir a sua jornada de trabalho, a quantidade de alunos por sala, a infraestrutura e o material didático. Temos também a questão da cultura escolar e sua relação com a disciplina. Então, a maioria das vezes, os agentes da comunidade escolar, de forma particular os gestores, eles não têm elementos para reconhecer o que se ensina ou se deve ensinar nas aulas de educação física. E isso permite muitas vezes
que muitas das vezes o professor fazer o rola-bola, né, na aula. Então, isso permite que muitas formas diferentes de ocupar o tempo da aula sejam aceitas. Muitas das vezes os alunos são tirados da aula para fazer outro tipo de atividade e assim por diante. E para finalizar a nossa análise sobre o rola-bola, eu trago as disposições sociais do professor. Essa dimensão ela é mais pessoal, individual, e é bom sempre lembrar que é uma dimensão social. Então, assim, desde a perspectiva teórica que trabalhamos, partimos da premissa de que disposições para a atuação na adolescência se constituem, o conjunto de processo de socialização profissional, a vida pré-universitária do professor, a formação acadêmica, a formação contextual nos primeiros anos de trabalho, e também merece destaque aqui, potencialmente, outras experiências dos professores em relação à socialização. Por exemplo, o lugar de trabalho que ocupou na organização da vida familiar, se participa de alguma associação, se o professor tem alguma militância política. Então, todos esses aspectos merecem análise dentro dessa problemática do rola-bola. A segunda problemática da educação física que eu trago é em relação à teoria prática. É comum que os professores reclamem da dificuldade de fazer essa associação, fazer essa relação. Na maioria das vezes, existe uma grande dificuldade de se trabalhar um conteúdo na teoria e executá-lo na prática. Muitas das vezes por falta de infraestrutura ou por falta de materiais pedagógicos. E existe uma supervalorização do ensinar sobre o fazer na educação física. Existem alguns casos em que essa supervalorização do ensinar sobre o fazer na educação física escolar, ou a separação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, esses fatos eles precisam ser compreendidos por diversas perspectivas, que pode ocorrer tanto em conjunto ou separadamente. Então, esses fatores, interpretação equivocada das abordagens renovadoras. Então, a partir das abordagens renovadoras, muitos acreditam que a educação física passa a ser só teórica, deixando a prática de lado. Existe uma crença também de que na sala de aula os alunos dão menos trabalho, mantendo-os ocupados na tarefa que é tradicional da escola, copiar a tarefa, responder questões sugeridas em apostilas ou em outros materiais didáticos. Existe essa crença de que eles dão menos trabalho. Outro fator é a elevação do status da disciplina, agora justificada pelo fato de que ela trata também de um conhecimento conceitual e menos de um saber corporal. Assim, se acredita que ela se igualaria em importância às demais disciplinas, como matemática, português, geografia. E outro fator é que os alunos no espaço aberto dão mais trabalho, do ponto de vista da disciplina, do comportamento, sendo mais fácil mantê-los disciplinados na sala de aula. E, por último, o fator que eu trago é que as aulas ocorrendo em espaços fechados já existentes nas escolas pode diminuir a responsabilidade com o investimento em infraestrutura física e aquisição de equipamentos, né? Uma reivindicação constante dos professores de educação física, que sempre têm reclamado dessa infraestrutura e dessa falta de materiais. Dentro da relação teoria e prática, temos a questão do ensinar a fazer. Esse ensinar a fazer coleciona uma série de críticas na atuação da escola. Entre essas críticas, o seu caráter meramente recreativo, descompromissado, alienante, ou a redução da prática esportiva, né? A qual sempre seleciona os alunos mais aptos e ignoram-se os demais. Então essas críticas marcaram muito a partir dos anos 1980,
considero como um período de crise da educação física brasileira. E dentro desse ensinar a fazer, nós temos o modelo tradicional de ensino, que ainda é presente em muitas escolas. Ele concentra-se muito na instrução direta dos exercícios e das regras esportivas, e ele prioriza o desenvolvimento das habilidades físicas. E muitas das vezes ele limita a participação ativa dos alunos. E dentro desse modelo tradicional, não se trabalha a dimensão conceitual, apenas a dimensão procedimental. Temos aqui a ênfase do modelo tradicional, em que tem um caráter recreativo, descompromissado, alienante e a redução à prática esportiva. Voltando, temos aqui também o ensinar sobre o fazer. O papel da educação física, nós sabemos que ele ultrapassa o ensino de esportes, ultrapassa a questão da ginástica, das danças, dos jogos, das lutas, das práticas corporais de aventura. Então, ultrapassa esses esportes na questão dos fundamentos e técnicas, que é a dimensão procedimental, né? Então, ao contrário, a escola, ao contrário, a educação física na escola, ela precisa buscar uma garantia do direito do aluno de saber o porquê dele realizar este ou aquele movimento, né? Isto é, quais os conceitos ligados àqueles procedimentos. Então, não só a dimensão procedimental, fazer, mas também a dimensão conceitual. Daí temos a valorização do ensino sobre o fazer, porque após a aprovação de documentos nacionais, como a própria LDB, os parâmetros curriculares nacionais, então houve uma intensa indicação dos órgãos públicos para que os estados brasileiros eles apresentassem oficialmente propostas de organização curricular, né? Então, nesse sentido, houve uma valorização do ensino sobre o fazer, onde tivemos a aprovação de leis que favoreceram a educação física como componente curricular, tivemos uma teorização da área com formulação de currículos e também uma valorização e reconhecimento da educação física como uma disciplina de sala de aula. Surge o movimento renovador, que critica muito o ensinar a fazer e dá ênfase à questão do ensinar sobre o fazer. E é possível comparar esse fenômeno do movimento renovador como um ponto de inflexão, né? Um ponto de mudança, a qual a trajetória da educação faz uma quebra definitiva com a sua tradição. Uma tradição que era de esporte, uma tradição que era de ensino de técnica. Ele trata-se de uma ruptura com aquilo que tinha justificado a presença da educação física na escola. Uma educação física esportiva, recreativa, em grande parte da sua história. Então, esse movimento renovador ele exige a necessidade de reinventar o espaço na instituição, agora com um caráter de disciplina escolar, deixando de lado a questão esportivista e das técnicas ensinadas em sala de aula. Apresenta agora a terceira problemática da educação física, que diz respeito aos aspectos legais. Nós sabemos que a educação física atualmente é componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre a disciplina teve essa condição. Para que possamos compreender essa situação, o papel e a função na escola, é preciso que examinemos as leis nacionais, que foi concebida ao longo do tempo. Então, vamos buscar refletir sobre o impacto de cada uma dessas leis em relação à identidade e finalidade da educação física. A educação física que se transformou ao longo dos anos, de acordo com determinados interesses e momentos históricos. E para analisarmos os aspectos legais, vamos iniciar com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que foi promulgada em 1961, e tornou a prática da educação física obrigatória nos cursos primários e médio,
aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, nós tivemos uma reforma educacional na LDB de 1971 e ela deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, mas ela se torna facultativa ao aluno que tivesse algumas das seguintes condições: que trabalhasse mais de 6 horas por dia ou que estudasse à noite, que tivesse mais de 30 anos de idade, que prestasse o serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Já em 1996, a LDB torna obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, a prática da educação física, e facultativa nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não e do aluno frequentar ou não, pois como ela era facultativa, ela não fazia parte das 800 horas anuais obrigatórias de ensino. Ela deixa de ser um componente obrigatório no ensino superior, ficando facultativa as faculdades oferecerem a disciplina ou não. Já em 2003, nós tivemos a aprovação da Lei 10.793, que é a lei que está em vigor atualmente, e por ela as aulas de educação física passam a ser facultativa, mas não a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aquelas que se enquadram nas condições indicadas: os trabalhadores, as pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. E em relação às dispensas, nós temos que considerar alguns determinantes dessa cultura e temos alguns fatores que determinam essas dispensas. Dentre elas, as aulas no contraturno, pois em algumas escolas ainda existe essa prática e isso impossibilita que o aluno tenha condições de retornar para a escola, ou por falta de transporte escolar ou pelo fato do aluno estar trabalhando. A inexistência de notas bimestrais, ou seja, o aluno era dispensado, mas ele não tinha uma contrapartida em relação à apresentação de trabalhos para que se obtivesse essa nota. Temos também a questão da cultura, porque os alunos repassavam de uma turma para outra e os alunos acreditavam que não era necessário que participassem das aulas de educação física no ensino médio. E outra coisa são os critérios de controle para triagem das dispensas, muito frágeis. Os alunos apresentavam atestados, apresentavam alguma justificativa e a escola não tinha um critério bem definido de controle. E isso fazia com que muitos alunos deixassem de frequentar as aulas de educação física. Então, esses são os aspectos legais, baseados na legislação da educação física ao longo dos anos. Quarta problemática: afastamentos e indisciplina. O afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento quando estão presentes ou diretamente porque não comparecem no dia, e a indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. Então, em relação ao afastamento, apesar da disciplina ser a que os alunos mais gostam, é nítido e notório que alguns acabam se afastando das aulas de educação física na escola e também das práticas corporais de uma forma geral, especialmente quando esses alunos avançam nos ciclos escolares. Crianças de sexto, sétimo ano, nós notamos que a participação é mais efetiva. Oitavo e nono anos, o interesse desses alunos diminui. E as razões desse afastamento são diversos. Entre outros, nós temos a questão dos aspectos legais que regulam a oferta do componente na escola, que impõem situações que levem ao afastamento dos alunos. E ainda nessa perspectiva, em relação ao afastamento, devemos considerar a organização da escola, que pode levar em consideração o fato de que ainda existem escolas que oferecem a disciplina no período
contrário ao das aulas, ou seja, no contraturno, em que para o aluno retornar fica complicado, ou pelo fato de não ter condições de transporte, ou pelo fato do aluno ter que trabalhar, e como consequência tem o aumento do número de alunos que não participam ou que são dispensados das aulas. E existem alguns fatores que podemos citar como possíveis colaboradores com o afastamento desses alunos das aulas de educação física. Então, um deles que devemos refletir é a questão da repetição dos conteúdos, pois nós sabemos que ao longo de todo o processo de escolarização tem pouca diversificação dos mesmos, muita repetição de conteúdos e os alunos acabam perdendo o interesse pela disciplina. Nós temos também a questão da exclusão dos estudantes das aulas, provocado pelo gradativo afastamento, seja pelo insucesso ou por não conseguirem realizar um passe, não acertar uma cesta, sempre chegar por último na corrida, não conseguir seguir o ritmo. Então pode fazer com que esse aluno se sinta desconfortável com o seu próprio desempenho, né? E isso leva com que esse aluno ele evite situações em que essas dificuldades fiquem muito expostas e muitas das vezes converta esse motivo em constrangimento. E essa não participação dos alunos é até uma forma de proteção. Então são esses dois aspectos que destaco como elementos que podem contribuir com o afastamento. E aqui nós temos também a questão da indisciplina. É outro problema que aflige os professores. Em aulas recheadas de atos de desrespeito ou até mesmo agressões, fica difícil o professor ensinar. E, por outro lado, e apesar de ser preocupação das escolas, os aspectos que originam essas indisciplinas, bem como a forma de enfrentá-los, não são muito evidentes, né? E dentro desses atos de indisciplina, nós podemos citar alguns exemplos. Não respeita, não segue regras, falta de respeito com colegas, com professores, agitação excessiva, fazendo com que o professor não consiga desempenhar um bom papel na sua aula, muitas conversas paralelas, que também atrapalham. Então, esses são alguns exemplos de indisciplinas na sala de aula. A quinta problemática da educação física diz respeito ao tratamento do esporte. Todos nós sabemos que o esporte é um importante conteúdo da educação física escolar, sendo um dos temas mais frequentemente abordados pelos professores da área. Entretanto, nós podemos afirmar que, ao longo dos anos, houveram diversos equívocos e questionamentos na forma de como o esporte foi tratado como um conteúdo desse componente curricular. Assim, é importante a identificação e a discussão acerca dos mesmos, para que possamos caminhar sem cairmos em armadilhas, ao mesmo tempo em que buscamos um oferecimento apropriado desse conteúdo na prática pedagógica. Então, dentro do tratamento do esporte, trago um destaque para o modelo esportivista. O modelo em que o esporte passou a receber maior atenção na educação física escolar e o ensino do esporte se concentrava nos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas. Era nítido o objetivo direcionado exclusivamente para a experimentação, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização da prática. Então, nesse modelo de esporte ficava concentrado apenas o ato de jogar. E após o golpe militar, o esporte passou basicamente a ser sinônimo de educação física, né? E esporte era educação física era esporte. Então, as aulas elas tinham o propósito apenas de treinamento de equipes esportivas.
E além disso, o conteúdo esportivo, na maioria das vezes, restringia a apenas 4 modalidades convencionais, que era o basquetebol, futebol, handebol e o voleibol. E dentro desse modelo esportivista, eu trago algumas características, dentre eles, o ideal de nacionalismo e patriotismo, gestos técnicos, treinamento de equipes. Então, esse modelo esportivista ele se baseava nesses três critérios aqui, que foi citado. Ele não tinha preocupação nenhuma na contextualização dos conteúdos, apenas gestos técnicos, e o objetivo principal era a formação de equipes, né? Aqueles que tinham uma maior habilidade participavam das equipes e aqueles que não tinham eram excluídos. E para nossa discussão, temos aqui o esporte na escola. Então, o esporte na escola ele é voltado exclusivamente para a produção de talentos esportivos. Então, na escola era predominantemente vinculado ao esporte de rendimento. Então, assim, quando a realidade deveria estar ligada ao esporte de lazer. Não quer dizer que essas duas dimensões não estejam ligadas ou relacionadas. Ou seja, o lazer também forma atletas, né? E o esporte de rendimento também educa. Então, chegamos ao ponto crucial para a reorientação nesse sentido do esporte na escola, que é o de fazer alcançá-lo um papel social. Então, o esporte da escola, o esporte na escola, ele tem algumas características que são de exclusão, somente aqueles que são habilidosos participam, né? Predominância de poucas modalidades, restrito apenas às mais tradicionais, como foi dito antes, e voltado apenas para técnicas e habilidades, sem nenhuma contextualização com o porquê do esporte estar sendo praticado ou ensinado. E temos agora, dentro do tratamento do esporte, o esporte da escola, em que ele se constitui em uma atuação mais pedagógica do professor. Ele tem uma preocupação de alcançar todos os alunos, né? Em que esses alunos possam manter o interesse, a participação e a satisfação com as tarefas propostas. Então, nessa perspectiva do esporte da escola, o professor ele modifica a ferramenta de ensino, né? Ele altera as regras, locais de prática, materiais, sempre buscando incentivar os alunos a participarem, né? Participarem e refletirem sobre o esporte de forma que os mesmos sejam capazes de criticar o modelo existente. Então, no esporte na escola não existe essa crítica, enquanto no esporte da escola os alunos são levados a pensar a prática, a criticar o modelo existente na sociedade e reconstruí-lo, né? Reconstruí-lo para que possa atender às suas necessidades educativas e os interesses do grupo. E quando se utiliza esse modelo do esporte da escola, trabalha-se muito com a coeducação, onde se proporciona práticas conjuntas de ambos os sexos, dando oportunidade tanto para as meninas e para os meninos, não dá importância exagerada ao gesto técnico, por acreditar que os jogos modificados, ele ocorrerá o aprendizado, né? Pois se aprende jogando e jogando também se aprende os fundamentos esportivos. E o esporte da escola, temos que destacar algumas características, onde ele é para todos, existe a inclusão, ele é reflexivo e crítico, e existe uma diversidade maior de modalidades, tanto diversidade como adaptação, né? Então, essas são as características que devemos dar ênfase dentro do tratamento do esporte, analisando a questão do modelo esportivista, o esporte na escola e o esporte da escola.
Para encerrarmos a nossa discussão e apresentação sobre as problemáticas da educação física, vamos falar agora sobre a questão de gênero. É uma questão que precisa ser discutida e trabalhada dentro da escola, né? Porque a sociedade ela determina estereótipos de gênero e a criança ela se torna fruto desse meio. Então cabe a nós, cabe à escola, dispor de ambientes e de profissionais que possibilitem a prática de valores de igualdade e respeito entre as pessoas, né? Independente do sexo, e que permita que a criança ela conviva com todas as possibilidades relacionadas ao papel do homem e da mulher. Então, nós sabemos que essa questão de gênero é uma questão de construção cultural, porque desde ao nascimento as crianças possuem já um papel determinado na sociedade. Sabemos que as meninas, desde quando nascem, elas já são relacionadas à delicadeza, ao rosa, aos esportes menos agressivos. Elas recebem bonecas para brincar, elas têm mais restrição quanto à questão de experiências de movimento. E já os meninos, eles são muito ligados à questão do azul, aos esportes agressivos, e desde quando nasce já recebe a bola, tem mais oportunidades de experiências esportivas. E temos aqui que, para combater essa questão de gênero, nós temos algumas alternativas didáticas para enfrentamento dos dilemas do gênero. Então, para que possamos fazer esse enfrentamento, nós precisamos seguir alguns passos. Dentre eles, modificação de regras, fazendo com que tenha adaptação e que as meninas possam participar junto com os meninos, que se crie um bom ambiente, incentivar a prática de atividades esportivas para todos, incentivar as meninas e os meninos a participarem de atividades culturalmente identificadas, tanto como masculinas quanto femininas. Devemos ficar atentos para situações em que aconteçam discriminações, e essas discriminações sempre acontecem, né? Então devemos sempre estar atentos e fazendo esse combate. Desenvolver estratégias, incentivos, elogios para que cada sujeito sinta-se integrante da aula. Então, independente da qualidade técnica, tática, independente se é menina ou se é menino, precisamos incentivar e fazer elogios, né, para que eles se sintam integrantes na aula. Reconhecimento e valorização das diferenças intra e entre os sexos. Não deixar de exercer o papel de educador e intervir sempre que houver situações de exclusão. Então esse é o nosso papel, né? Proporcionar um ambiente propício para que todos, independente do sexo ou qualidade, possam participar das aulas e tenham experiências de forma igualitária. E para finalizar a apresentação do nosso mapa conceitual, temos que, dessas problemáticas apresentadas até aqui, surgem situações limites. E essas situações limites, elas precisam ser trabalhadas e combatidas. Situações em que o professor ele precisa intervir com ações pedagógicas inovadoras, deixando de lado as práticas tradicionais. E para enfrentar essas problemáticas, as práticas pedagógicas elas devem consistir em experiências de aprendizagem planejadas. Além de planejadas, elas precisam ser bem estruturadas, sistematizadas, para desenvolver as competências e habilidades dos alunos. Então, essas práticas inovadoras, elas vão potencializar as aprendizagens e vão proporcionar mais autonomia e protagonismo às crianças e jovens. A questão das práticas inovadoras não será tratado nesse mapa, mas eu fiz alguns links entre as problemáticas e as práticas inovadoras, justamente com o intuito de combater cada uma dessas situações limites que foram apresentadas. Então nós temos que, a partir das práticas inovadoras, nós combatemos o insucesso e a inclusão, nós combatemos o afastamento e a indisciplina,
Através de práticas inovadoras, tem-se uma relação teoria-prática mais efetiva e, através do trabalho do esporte da escola, nós conseguimos realizar uma prática mais inovadora. E também fiz alguns outros links, onde que, trabalhando a questão de gênero, proporcionando ambientes de igualdade para todos, nós temos uma redução do afastamento e da indisciplina. O afastamento e a indisciplina tem uma ligação direta com a questão dos aspectos legais, em que precisamos refletir e buscar alternativas para diminuir esse afastamento e essa indisciplina. A questão do abandono do trabalho docente, ele contribui muito com essa questão do afastamento e indisciplina, está totalmente ligado um com o outro. E a partir do momento que você também não tem uma relação teoria-prática, automaticamente ele contribui também com o afastamento e com a indisciplina dos alunos. Então, essa é a minha apresentação e espero que tenha contribuído para o debate das problemáticas da educação física. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.